Boa noite, irmãos e irmãs. Essa segunda-feira, nós vamos continuar a leitura, né? Aqui do livro A História da Igreja, do irmão André Miller. E estamos aqui nesse tópico, nesse parágrafo, a influência maligna dos missionários do Papa. Vai continuar aqui a leitura, e a gente sempre lembrando aos irmãos que estão em comunhão aí, se quiser fazer algum comentário de alguma parte da leitura, algo que chamou a atenção, achou interessante, ou as irmãs, se tiverem alguma dúvida, né, pode falar, eu vou parar a leitura e deixar assim que os irmãos possam assim se manifestar, tá bom? Então, a leitura é bem tranquila e os irmãos podem ficar à vontade. E as irmãs também para perguntar alguma coisa, ou se não estiver entendendo a leitura também, pedir para repetir ou explicar melhor, tá? Então, a gente vai continuar essa leitura desse livro do irmão André Miller, A História da Igreja, a influência maligna dos missionários do Papa. É triste refletir sobre a terrível matança dos saxões e o batismo forçado do indefeso remanescente. Mas nossa tristeza é infinitamente aumentada quando descobrimos que os professos mensageiros da misericórdia foram os grandes impulsionadores dessas longas e exterminadoras guerras. No lugar de serem missionários do Evangelho da Paz, eles eram, na realidade, os cruéis emissários do papado. Do poder das trevas, Carlos Magno era, sem dúvida, em grande parte, enganado e instigado pelos padres. Sob o objetivo declarado de cimentar a união entre a Igreja e o Estado, para o benefício secular e espiritual da humanidade, e para a força duradoura do governo imperial, os astutos sacerdotes viram o caminho se abrindo para a sua própria grandeza secular e para a mais absoluta soberania de Roma. E assim aconteceu, como toda a história afirma. Eles logo ganharam uma posição de grandeza mundana sobre o povo conquistado e suas terras. Uma mudança completa acontece precisamente nesse momento, na condição externa do clero e, de fato, na sociedade em geral. A história antiga desaparece, como nos é contado, na morte de Pepino, e tem início a vida medieval. Uma nova condição de sociedade é inaugurada por seu filho, o último dos reis bárbaros e o primeiro dos monarcas feudais. Mas é na história eclesiástica que estamos interessados. E aqui, novamente, preferimos fornecer alguns extratos do decano Milman, a quem tantas vezes nos referimos, que não pode ser acusado de severidade desnecessária, mas cujo testemunho é da mais alta integridade. Aqui, só para contextualizar, os irmãos e as irmãs, basicamente, né, tem o início aí do período medieval, e basicamente começa com esse rei, o rei Carlos Magno, e a gente vê aí, nesse início desse período, e também o início da consolidação da igreja e do clero, né, o clero formado ali, que já estava formado ali na igreja, a consolidação dessa união entre Estado, e naquela época ali, então, a gente tinha os reinos feudais, né,
Aí, Estado aí significa os reinos feudais ali daquela época, a união desses reinos feudais, desse Estado, né, dessa autoridade secular. Quando fala secular, aí está falando das coisas deste mundo, né, desse século, deste mundo. Então, as autoridades desse mundo, os reis, príncipes, os nobres, essa união e essa mistura aí com a igreja, com as autoridades ali, representadas ali pelo clero, e principalmente na figura do Papa, essa união e essa mistura dessas autoridades aí. Então, no início do período medieval é que, vamos dizer assim, começa a consolidação da igreja interferindo no curso de caminhada aqui deste mundo, dos reinos ali, dos estados feudais ali, e dos reis na política, é o que a gente chama hoje de política, né? Então, a igreja entrando na política, entrando nesse governo secular e influenciando, e, ao mesmo tempo, os clero, né, os representantes ali da igreja, os líderes ali da igreja, também se beneficiando de toda vamos dizer assim, o poder e riquezas que o Estado secular, né, os reinos seculares podiam dar para eles. Sempre com a desculpa de que estavam levando o evangelho e cristianizando as pessoas, né, tornando os pagãos e cristãos, e sempre dando essa desculpa de estar fazendo a obra do evangelho. A divulgação do reino de Cristo, né? Então, nessa época aí, a gente já percebe que a igreja já tinha se perdido completamente daquilo que era aquilo que foi dado à igreja lá no início pelos apóstolos e profetas no início da igreja, né? E eles já estavam todos imersos aí nas coisas deste mundo. Então, ele vai continuar aí agora falando sobre esse Decano Milman, deve ser um historiador, ele sempre cita ele, né? E ele deve ser uma pessoa que viveu naquela época, ou bem próximo daquela época, e aí traz esse relato para a gente aqui. Entre aspas, abrindo aí, a subjugação da terra pareceu estar completa antes que Carlos Magno fundasse sucessivamente suas grandes colônias religiosas. Os 8 bispados de Minden, Seligenstadt, Werder, Bremen, Münster, Hildesheim, Osnabrück e Paderborn. Estou pronunciando aqui na portuguesa, viu? Porque eu não sei nem que nome esses nomes são alemão, são inglês, que são, tá? Então, não sei a pronúncia direito. Então, falando aqui na pronúncia mesmo com português. Esses aí são 8 bispados, né, que ele está colocando aí, né? Estes, como muitos monastérios ricamente dotados, como Hesfeld, tornaram-se os centros separados dos quais o cristianismo e a civilização se espalhou em círculos cada vez maiores. Mas, embora fossem assentamentos militares, assim como religiosos, percebam aí, né? Ó a mistura, eram assentamentos militares e religiosos. Está vendo a mistura do que é celestial, que deveria ser celestial, com aquilo que é mundano, né? A igreja não tem nada a ver com militarismo. O cristianismo não tem nada a ver com militarismo, com guerra, com luta
física, né? No caso, luta física, a nossa luta é espiritual, né? Nas regiões celestiais. Então, a gente percebe aí nesse relato aí como já estava a mistura, né, das coisas mundanas com as coisas que deveriam ser celestiais, né, com aqueles que deveriam estar separados disso, estão aí tudo misturado, militarismo e religiosidade. Os eclesiásticos eram os únicos estrangeiros. Os mais fiéis e confiáveis chefes saxões, que deram a segurança de aparente e sincera conversão ao cristianismo, foram promovidos a condes. Assim, a profissão do cristianismo era o único teste de fidelidade. Então, lembrando, né, das leituras anteriores, que esses saxões aí, eles foram obrigados a se tornarem cristãos. Todo mundo lembra, né, como pela espada, eles foram, quem não se batizava, era morto. Né? Eles conquistaram ali os chefes saxões e as hordas saxões ali, de bárbaros saxões, e aí quem se submetia, se batizando, né, continuava vivo. Quem não se submetia e não se batizava, então esses saxões, chefes saxões aí, eles foram feitos cristãos, né, à base da espada. Por isso que ele fala que deram a segurança de aparente e sincera conversão. Por isso que ele fala isso, né? Deram segurança de aparente e sincera conversão ao cristianismo. Então, esses daí foram promovidos a condes. Assim, a profissão do cristianismo era o único teste de fidelidade. Tá? Então, o que é que ele quer dizer com isso? É a profissão do cristianismo. A pessoa que professava ser cristã, se batizava e se professava ser cristã, pronto. Isso aí já bastava para entender que a pessoa estava do lado certo, estava do lado deles, era fiel. Tá bom? Não existia vamos dizer assim, um escrutínio, um julgamento, né, para ver se realmente a pessoa tinha se tornado cristão realmente, ou seja, os atos, as suas obras, né, eram obras de fé, realmente. Porque a gente sabe que a gente não pode ver a fé da pessoa, né? A gente não vê. A pessoa diz que tem fé, que crê no Senhor Jesus, mas a gente não vê a fé no coração de ninguém. Mas a gente vê as obras, né? A gente vê a pessoa se dedicando às coisas do Senhor, a pessoa abandonando o mal, a pessoa procurando andar no caminho digno para com o Senhor Jesus, e aí vai. Então, são essas obras que manifestam a fé. Então, para eles lá, bastava a pessoa ter sido batizada e dizer que era cristão. Então, eles já estavam, era o único teste de fidelidade aí, né, para esses chefes saxões aí. E aí eles podiam receber esses títulos aí, títulos de nobres, né, da época medieval, conde, duques, barões, tinha um monte de títulos de nobreza, né, tinha o rei e depois tinha os outros nobres. Até hoje existe isso lá na Inglaterra, principalmente na Inglaterra, não me lembro mais da Inglaterra, né, lá tem ainda duque, tem conde, tem, né, vários títulos de nobreza, né, além do rei, né, e dos príncipes, ou seja, a casa real. Vamos continuar a leitura. Os irmãos aí, se quiserem comentar também, fica à vontade, viu? E as irmãs, se estiver tranquilo aí, vou continuar a leitura, tá? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar também. Carlos Magno, não lembra, esse é o rei Carlos Magno, né? A partir dele foi que é considerado o início da época medieval, né? Carlos Magno, na história cristã, tem um papel ainda mais importante.
do que apenas na subjugação da Germânia ao Evangelho. Por causa de sua completa organização, se não fundação, da alta hierarquia feudal em grande parte da Europa, por todo o Império Ocidental, pode-se dizer, foi constitucionalmente estabelecida essa dupla aristocracia eclesiástica e civil. Então, havia uma dupla aristocracia. Existe a aristocracia eclesiástica, que era formada pelo clero, né? Então, esse clero aí, padres, bispos, muitos deles eram também senhores nobres, senhores feudais, tá? E vice-versa, tá bom? Por isso que existe essa dupla aristocracia eclesiástica e civil. Mesmo tempo que o cara era um bispo de uma região, ele também era o senhor feudal, ele era o barão, ele era o duque, ele era tinha algum título da nobreza civil. Tá? Em todos os lugares, o alto clero e os nobres, e através das diferentes gradações da sociedade, mesmo os da mesma classe, estavam sujeitos aos mesmos deveres e eram iguais, em alguns casos, de coordenação em autoridade. Cada distrito tinha seu bispo e seu conde. E as dioceses e os condados possuíam, na maioria das vezes, a mesma extensão. Então, você está vendo aí as coisas misturadas, né? Cada distrito tinha seu bispo e seu conde. Então, um distrito tinha o seu bispo. Não quer dizer que o bispo era um bispo e um conde. É que era aqui. Aquele distrito tinha um bispo, a mesma pessoa que era bispo, se referindo à questão da igreja, né? A mesma pessoa que era bispo era também um nobre conde. Tá? As dioceses e aí os condados, ele fala assim, possuíam, na maioria das vezes, a mesma extensão, ou seja, quando se refere à diocese, está se referindo a uma área da igreja, em que um bispo era responsável. Aquela área ali da igreja que o bispo era responsável, né, ela tinha o mesmo tamanho físico que um condado. Aí, quando fala de condado, está se falando de uma coisa civil, de uma coisa secular do mundo. Ou seja, um condado, tipo uma cidade ou um vilarejo. Né? Então, havia essa, vamos dizer assim, essa mistura aí e não tinha uma distinção. A distinção era apenas que civil e religioso, mas nessa época aí estava já tudo como se fosse uma coisa só. Então, as dioceses e os condados possuíam, na maioria das vezes, a mesma extensão, mesma área física. O próprio Carlos Magno era não menos pródigo, ou seja, liberal, do que os reis mais fracos, no que diz respeito a imunidades e concessões dadas às igrejas e monastérios. Com sua rainha Hildegard, ele doou à igreja de São Martinho, em Tours, terras na Itália. Suas concessões a São Denis, a Lorch, a Fulda, a Prum, mais particularmente a Helsfeld e a muitas abadias italianas, aparece entre os atos de seu reinado. E é por isso que, né, a igreja de Roma hoje é a igreja mais rica mesmo em termos de riqueza material, é a igreja de Roma. Você vê aí que desde o início do período feudal, eles foram agariando, recebendo, conquistando terras e riquezas deste mundo. E acumulando, né? E aí vai.
Essas propriedades nem sempre eram obtidas do rei ou dos nobres. Os servos dos pobres eram, muitas vezes, os saqueadores dos pobres. A gente tem sempre que lembrar que a igreja de Roma, ela se distinguiu pela obra, né, de piedade, a obra de caridade, né, chamada hoje de caridade, ou de ajuda aos pobres, aos necessitados. Né? Ela é bastante, vamos dizer assim, de uma obra grande nessa parte aí. Mas aí a gente vê esse Milman falando aí que os servos dos pobres, né, que no começo era assim, até muito assim, né, a igreja ajudava muito os pobres, a gente viu sobre aquele papa lá no início, acho que foi Gregório o nome dele, que era um homem que ajudava muito os pobres, né, dando comida, abrigo e outras coisas mais. Então, a igreja de Roma tinha essa característica. Por isso até que lá na carta de Apocalipse fala, né, eu sei as tuas obras, fala disso assim, e de como ela é grande nisso aí, né, nessas obras. Mas aí já nesse período, com essa mistura aí com as coisas deste mundo, esses servos dos pobres eram muitas vezes os saqueadores dos pobres. Então a igreja aí se voltando para acumular riquezas deste mundo, e aí até tirando daqueles que tinham um pouco, né, dos pobres. Mesmo sobre Carlos Magno, há reclamações contra a usurpação de propriedades pelos bispos e abades, assim como contra condes e leigos. Eles obrigavam um homem livre, pobre, a vender sua propriedade ou o forçavam a servir no exército em permanente dever, para, assim, deixar suas terras sem dono, com todas as chances de que não pudessem retornar, ou entregues à custódia daqueles que permaneceram em casa em silêncio. Dessa forma, os sacerdotes aproveitavam cada oportunidade para tomar posse delas. Nenhuma vinha de Nabote escapava da vigilante avareza deles. Essa vinha de Nabote aí, para os irmãos lembrar, é um relato que tem no Antigo Testamento, eu não sei se foi com o rei Saul, que rei foi, que ele tinha essa vinha de Nabote e ele tomou, né, essa vinha desse servo aí, no caso. Isso está descrito lá no Antigo Testamento. Então, foi uma coisa que Deus não se agradou, né? Porque o rei, mesmo lá no Antigo Israel, né, quando começou, ele tinha muito, muito poder, né? Tinha muitas terras, e ele não precisava, o rei não precisava, né, desejar a vinha de Nabote. Mas mesmo assim, vamos dizer assim, abriu os olhos e quis, e assim, não me Foi engano, Acabe, irmão. foi o rei Acabe, né? E se eu não me engano, Isso. ele comprou a vinha de Nabote com um valor que não, abaixo do preço, vamos dizer assim, que a vinha valia, né? Então, a avareza aí e a cobiça aí pelo que é dos outros. Irmão, Foi. irmão, só um comentário sobre. Na verdade, o rei Acabe, ele tinha oferecido um valor, só que Nabote, o Nagote não aceitou isso, porque ele não queria ter parte alguma com Acabe, que era um rei idólatra. Aí a esposa dele, Josabel, contratou dois homens de Belial, e esses homens deram um falso testemunho, e Nabote acabou sendo morto apedrejado, porque foi acusado de blasfemar contra Moisés. Certo? E aí ele usurpou a vinha dele, no caso. Né?
Então, seguindo aqui a leitura, então a gente vê aí que quando o autor coloca isso aí, é porque os sacerdotes dessa época medieval aí estavam nesse mesmo espírito aí, desse rei Acabe, né, de avareza, de obter mais e mais bens materiais. Então, eles tinham essas práticas aí, mandavam a pessoa aí, convocava, né, para o exército, mandava para a guerra, a chance da pessoa voltar era baixíssima, e então aquelas terras iam ficar disponíveis para eles, né, para esses sacerdotes aí, esse pessoal aí desse clero aí. Continuando a leitura. Valeu, Fernando. Em seus feudos, o bispo ou abade exercia todos os direitos de um chefe feudal. Assim, a hierarquia era, então, uma instituição feudal paralela e coordenada com a aristocracia secular feudal. Aspirava a desfrutar, e já há algum tempo desfrutava da dignidade, riqueza e poder dos senhores suceranos. Bispos e abades tinham a independência e os privilégios sobre os feudos inalienáveis. E, ao mesmo tempo, começaram, quer hostilmente contestar, quer arrogantemente recusar, os pagamentos ou reconhecimentos da vassalagem, que muitas vezes pesavam sobre outras terras. Durante o reinado de Carlos Magno, essa teoria da imunidade espiritual adormeceu, ou melhor, não tinha ainda tomado vida. No entanto, no conflito com seu filho, Luís o Piedoso, ela foi corajosamente anunciada e seu crescimento foi rápido. Foi, então, afirmado pela hierarquia que toda a propriedade dada à igreja, aos pobres, aos santos e ao próprio Deus, tais eram as frases especiosas, era dada absoluta e irrevogavelmente sem reservas. O rei podia ter poder sobre os honorários dos cavaleiros, mas sobre a igreja ele não tinha poder nenhum. Então, é disso que está falando ali no começo sobre teoria da imunidade espiritual. Então, essa imunidade aí é que as propriedades que eram da igreja, o rei não poderia cobrar nenhum tipo de imposto, ou qualquer outra taxa, alguma coisa de obrigação de vassalagem. Vassalagem é quando a pessoa faz uma como é que fala, Deus? Esqueci de lembrar o nome. Tipo, faz um juramento, né, ao rei de servir ele, de contribuir com seus bens materiais e outras coisas mais. Então, aí a pessoa se tornava vassalo daquele senhor feudal. Então, a produção que ele tinha na terra, uma parte ele tinha que dar para o senhor feudal. Aí, no caso aí, a igreja, ela, usando essa prerrogativa aí de imunidade espiritual, as terras que eram da igreja, que eram do clero ali, essas não tinham obrigação de vassalagem para com o rei. E aí isso foi ganhando mais pouco com o filho aí do Carlos Magno, o Luís o Piedoso. Até hoje tem essa discussão, né? Hoje você sabe que as igrejas, o governo não cobra imposto sobre a igreja, essas coisas todas, né? E aí até hoje tem algumas discussões que vira e mexe, alguns querem, levantam essa questão, né? Querendo que o governo cobre impostos da igreja, já que ela tem propriedades e outras coisas mais, né, aqui
E essas propriedades estão nas áreas que é do governo, né? E como todo mundo paga seus impostos, então eles querem que as igrejas aí, né? Entre aspas aqui, todo mundo está entendendo que eu estou falando de igreja, essa igreja, né, que está aí misturada com o mundo, vamos dizer assim, aí alguns levantam essa questão de que a igreja tem que pagar esses impostos, essas igrejas, né? E que foi uma coisa que, nessa época aí medieval, a igreja ela conquistou essa imunidade espiritual, vamos dizer assim, né? Essa imunidade de estar sendo vassala ou submetida ao poder da, da autoridade governante, que ali nessa época era o rei ou o senhor feudal, em uma determinada área. Deixa eu ver aqui onde foi que eu parei. Tais reivindicações seriam consideradas ímpias, sacrílegas. Sacrílegas. Acho que foi difícil falar agora essa palavra. Ímpias, sacrílegas e implicavam na perda da vida eterna. Então, a gente vê aí como eles já, né, colocavam o medo, né, para poder não haver essa imposição, né, de vassalagem por parte das propriedades da igreja. Dizia que se fizesse isso, se o senhor feudal ou se o rei cobrasse alguma coisa, eles iam perder a vida eterna. É o que fazem hoje, né? Quando dizem assim, se não der o dízimo lá e as ofertas, aí colocam um medo religioso, diz que vem um gafanhoto, devorador, vem isso, vem aquilo, que você vai perder, que isso, aquilo outro, quando não chega a dizer que vai perder até a salvação. Né? Então, usam das mesmas artimanhas, né, para querer colocar as pessoas, né, debaixo do cabresto da religião. Então, tais reivindicações seriam consideradas ímpias. Que reivindicações ele está falando? A reivindicação de que a igreja teria que ser vassala do seu feudal ou do rei, tá bom? Seriam consideradas ímpias, sacrílegas e implicavam na perda da vida eterna. O clero e suas propriedades pertenciam a outro reino, a outra comunidade. Eles eram inteira e absolutamente independentes do poder civil. Então, a gente vê aí uma coisa até, né, o clero, ele mesmo quis ter um espaço na sociedade, na poder civil, né, e quando eles conseguem esse espaço, obtendo terras, obtendo os títulos de nobres e outras coisas mais, eles não querem também se submeter a essa mesma, vamos dizer assim, leis civis que diz que teriam que ser pagados tributos e outras coisas mais de vassalagem. Então, você vê a avareza e a pensar só nas coisas materiais deste mundo. Então, eles, ao mesmo tempo que eles diziam que eles eram de outro reino, nos casos, no reino dos céus, né, ao mesmo tempo estavam buscando as coisas daqui deste mundo, as riquezas, as terras, os títulos, né, mas quando tinha que se submeter às, vamos dizer assim, as leis deste mundo, aí não, aí eles eram de outro reino, né, não estavam submetidos a isso. Você vê como leva, né, é uma contradição isso aí. É uma contradição. Aí eles falam assim, eles eram inteira e absolutamente independentes do poder civil. Continuando. Vocês irmãos estão entendendo aí, né? Essa questão aí. É porque aí está falando da época feudal. Então, na época feudal tinha rei e tinha os senhores feudais. E tinha os nobres feudais. E o rei e os nobres feudais tinham seus vassalos. O que é o vassalo? É um servo. Então, a pessoa era vassala de um determinado senhor feudal, ele tinha uma terra,
ele a plantava na terra, mas, como ele era vassalo daquele senhor feudal, ele era obrigado a dar uma determinada parte daquilo que ele produzia para o senhor feudal. E o senhor feudal para aquele senhor feudal que estava acima dele, o rei. Tá? Então, a igreja aí começou a receber terras e títulos de nobreza, mas não queria, né, ser vassalo do rei e dar a parte daquilo que a terra dela estava produzindo, outras coisas mais, para o rei. Então, tinha essa, vamos dizer assim, essa coisa aí ambígua dele, por parte do próprio clero ali, né, de querer usufruir das coisas deste mundo, mas estando à parte, né, estando numa categoria mais elevada. E aí não queria se submeter à vassalagem do rei. E o que aconteceu durante esse período feudal foi que os reis, vai chegar um período em que os reis, eles obedeciam e se submetiam, né, às determinações do Papa. Né? Isso aí foi crescendo, crescendo, crescendo tanto que chegou um período que os reis e os senhores feudais, eles se submetiam às determinações do clero, ou da igreja, né, através do seu representante maior, que era o Papa ali, eles se submetiam às suas determinações. Coisa, repetindo para os irmãos e irmãs, coisas muito estranha, coisa que não foi ensinado pelos apóstolos e profetas lá nas suas epístolas, no início da igreja. Isso não foi ensinado para a igreja não devia estar envolvida nisso, e a igreja não deveria ter entrado nessa seara, né, do mundo, nesse sentido. A igreja tinha que continuar caminhando aqui neste mundo à parte, como uma peregrina, um peregrino, um forasteiro, que não se envolve com as políticas, com as tramas, né, com as coisas deste mundo aqui. Tá? Mas, que a gente vê, né, na história, e a própria palavra de Deus nos ensina, mostra isso também, que aconteceria isso, e a gente está vendo aí na história, né, como a igreja foi entrando no mundo e o mundo entrando na igreja. Então, continuando aqui, acho que dá tempo de ler, né, são 20h54, o sistema hierárquico feudal, dá para ler. Sistema hierárquico feudal. Por séculos, o clamor papal para cada monarca sucessor foi: doe, e o bendito Pedro certamente te enviará vitória sobre teus inimigos, prosperidades neste mundo e um lugar perto dele mesmo no céu. Ou isso era falado lá na época medieval, está parecendo que é hoje. A gente vê isso hoje, né? Mas lá na época medieval já se falava dessa forma aí. Né? Isso aí era o Papa, o clamor papal para os monarcas, né, que se levantavam, né, o que eram instituídos. Esse clamor foi, em grande medida, respondido no início do século IX. Os extratos acima dão ao leitor alguma ideia dos espólios que o clero recebia das vitórias de Carlos na Alemanha. Foi principalmente a partir desses 33 anos de guerra sanguinolenta que o grande sistema hierárquico feudal surgiu. Inúmeros milhares foram mortos para dar espaço aos bispos e abades, uma aristocracia eclesiástica. Ergueram-se palácios principescos para esses grandes eclesiásticos sobre toda a terra conquistada, mas seus fundamentos foram colocados sobre a crueldade, a injustiça e o sangue.
Embora mais de 1000 anos terem passado desde que o grande patrono da igreja morreu, os palácios ainda existem e são abundantes por toda a Europa. Mas o coração adoece ao pensar sobre a origem desses, assim declarados, palácios da paz. Especialmente se tivermos em mente o verdadeiro caráter do Evangelho, e que os ministros de Cristo devem sempre buscar manifestar o espírito do manso e humilde Jesus. As almas dos homens e não as propriedades deveriam ser o objetivo. Não busque o que é vosso, mas sim a vós. Segundo Coríntios 12, 14. Isso aí Paulo falando, né? Olha, não busque o que é vosso, mas sim a vós. Este deveria ser o lema deles, indo adiante, nada tomando dos gentios. 3 João 1,7. Mas o exemplo de Cristo já tinha sido há muito tempo esquecido. A igreja afundou a um nível e um espírito do mundo quando foi unida por Constantino ao Estado. Essa foi sua grande queda, da qual flui sua dolorosa inconsistência. O amor ao mundo, ao poder absoluto, ao domínio universal, tomou, então, posse de todo o seu ser. Enganada por Satanás, em cujo trono, Apocalipse 2, ela se assenta, a iniquidade desavergonhada de seu curso só pode ser explicada por causa de seu poder cegante. Todos os meios à sua vista tinham como justificativa seu objetivo de avanço da sé romana. Então, aí, é isso aí, gente. Acho que dá para a gente continuar a próxima leitura a partir daí de reflexões sobre o cuidado do Senhor para com os seus. Então, a gente viu aí, né, nesse relato aí do Neumann, né, sobre o início aí do período feudal, o ponto, ou o nível em que a igreja, e assim a chamada sé romana, chegou, né? Um nível espiritual muito, muito, muito baixo. E não tinha nada a ver com aquilo que foi dado à igreja pelo Senhor Jesus, através dos seus apóstolos e profetas lá no início. Né? Uma caminhada em humildade, mansidão, buscando conquistar almas para Cristo e não riquezas aqui neste mundo, né? E buscando assim caminhar da mesma forma como Cristo caminhou aqui, né? Em humildade, mansidão e obediência a Deus Pai. E a igreja se perdeu completamente aí, e nesse período aí medieval, foi, vamos dizer assim, o ápice da, do envolvimento, né, da igreja com o Estado, com os poderes seculares aqui deste mundo. Então, a ruína, né, a chamada ruína do testemunho cristão. Vamos estar encerrando? O irmão quer comentar alguma coisa? As irmãs, está tudo tranquilo aí? Sobre a leitura de hoje? Muito bem. Vamos estar encerrando? O irmão Danilo Barcundão, pode orar, né? Já tirou a gravação, irmão? Tem que ser algum irmão que esteja na conta, só